no livro de Esther, capítulo 9 e 10. Livro de Esther. Está quase ali perto de Salmos, antes de Jó. Obrigado, irmão. Livro de Esther. Capítulo 9, o versículo 4 diz assim: porque Mordecai era grande na casa do rei, e a sua fama crescia por todas as províncias, pois ele ia se tornando mais e mais poderoso. Diga assim: Mordecai era grande. O capítulo 10, os 3 últimos versículos, diz assim: depois disso, o rei Assuero impôs tributos sobre a terra e sobre as terras do mar. Quanto ao mais atos do seu poder e do seu valor, e ao relatório completo da grandeza de Mordecai, diga, grandeza de Mordecai, a quem o rei exaltou, porventura não estão escritos no livro da história dos reis da Média e da Pérsia? Pois o judeu Mordecai foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus. Diga, grande para com os judeus. Estimado pela multidão de seus irmãos, tendo procurado o bem-estar do seu povo e trabalhado pela prosperidade de todo o povo da sua raça. Veja bem, será que dá para uma pessoa ser grande na terra? Será que é possível isso? Será que alguém pode conseguir uma prosperidade, um crescimento pessoal tão significativo na presença de Deus e reconhecido por Deus e pelas pessoas? Será que é possível alguém se tornar grande? Nós nos acostumamos com a palavra humildade e essa palavra deve prevalecer sempre em nossos corações. Uma pessoa pode até ser grande, mas jamais poderá deixar de ser humilde. Mas a pessoa pode conseguir. Nós estamos terminando o ano, 2023 vai começar daqui a pouco, e você pode conseguir. Você pode alcançar sonhos. Você pode ter coisas melhores para a tua vida. Você pode. Não é errado desejar algumas bênçãos. Não, não é errado. É possível e é lícito que busquemos algo do Senhor. Nós vamos falar dessa noite aqui do Mardoqueu, em outra tradução está Mordecai. Esse Mardoqueu se tornou grande, e eu li três vezes sobre isso. No versículo 4, quando fala, Mordecai ou Mardoqueu era grande na casa do rei, era grande. A sua fama crescia. Lá no capítulo 10, nós vemos no versículo 2, olha, o relatório completo da grandeza de Mordecai, a quem o rei exaltou, a grandeza do Mordecai. No versículo 3, e grande para com os judeus era o Mordecai. Grande, ele se tornou grande, ele cresceu. Mas o Mordecai vivia onde? No exílio. O povo de Israel tinha ido para um exílio. Não era a sua terra. O Império Babilônico tinha dominado Judá e levado aquele povo para o exílio, para um sofrimento enorme, para uma situação grave. Alguns ali prosperaram, poucos prosperaram, a maioria não. E o Mordecai, ele vai prosperar numa situação terrível, quando tudo parecia contrário, nada era favorável, nada.
Aquele homem, nós vamos ministrar, ele tiveram algumas atitudes boas, mas de repente ele ouviu uma notícia. Olha, tem uma lei assinada que num determinado dia o povo da terra poderá matar todos os judeus que aqui estão. A rainha Esther era sobrinha do Mardoqueu. A rainha Esther era sobrinha. Veja bem, sendo sobrinha e sendo rainha, parecia que era fácil ela fazer alguma coisa pelo seu povo. Mas naquela época, até mesmo a rainha, para entrar na presença do rei, só poderia fazer isso com a permissão do rei. Se ela entrasse, o rei não estendesse o seu cetro para ela, ela morreria. Que coisa, né? Quando sai essa lei, o Mordecai ou o Mardoqueu vai e procura a rainha. Ou manda um recado, olha, Deus te levantou. Não, mas eu não posso entrar. E ele vai insistir, olha, não foi para isso? Será que não foi por isso que Deus te levantou como rainha? E ela vai ser usada por Deus. E nós vamos ver no final da história que o Mardoqueu se torna muito vencedor. O grande inimigo do povo, o que provocaram o decreto chamado Amã, ele acaba morrendo numa forca que ele fez para o Mardoqueu. É incrível isso. E o povo de Israel vai ter a vitória por causa da liderança de um homem que estava no reinado pagão, longe da sua pátria, mas que tivera uma posição diferenciada e abençoada. Ele vai ser o instrumento de Deus para livrar o seu povo, mas também para crescer. E aqui termina dizendo que ele cresceu e cresceu muito. Ele se tornou o segundo homem do império. Pensa bem. Alguém que fora para lá escravizado, agora vai se tornar o segundo homem de um império. Como ele pôde crescer tanto? Como ele pôde alcançar tanto? E se ele pôde, nós também podemos, amém? Está dando para ouvir bem com a chuva ou não? Ano que vem nós vamos ter o forro, né, Zé? Vai melhorar. O forro depois, o forro vai ajudar a gente segurar esse barulho. Vamos lá então. Com base nesse texto que lemos, eu quero ministrar ao teu coração esse texto. Diga assim: a grandeza de um servo de Deus. O texto mesmo diz essa palavra, grandeza. Mas eu enfatizo aí que ele era servo. Mas servo de quem? De Deus. Ele servia ao rei? Lógico que sim. Mas, sobretudo, ele servia a Deus. Se você quer alcançar algo maior de Deus, você precisa servir a Deus. Você pode servir algumas pessoas nesse mundo, trabalhando, algo parecido. Mas o que mais vale para nós é nós servirmos a Deus. Servirmos a Deus. Se nós servirmos a Deus de uma maneira agradável a Ele, nós poderemos conseguir mais do que se imagina. Vamos lá, grandeza de um servo de Deus. Diga assim: depende da sua integridade. Olha lá, no capítulo 2, nós vemos aqui, versículo 21. Naqueles dias, estando Mordecai sentado à porta do rei, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtã e Teres, sobremodo se dignaram e tramaram atentar contra o rei Assuero. Pessoas tramaram contra o rei. Veio isso ao conhecimento de Mordecai, que o revelou à rainha Esther,
E o Esther disse ao rei em nome do Mordecai. 23, instigou-se o caso e era fato, e ambos foram pendurados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Veja bem, esse homem, o Mordecai, ele começa bem, ele tem integridade. Ele estava ali no palácio, ou próximo do palácio. A sua sobrinha, por intervenção dele, tinha conseguido ser rainha, como eu disse atrás. Tornou-se uma rainha. E ele estava por ali. Quando ele soube de uma trama de duas pessoas que queriam matar o rei, ele vai lá e avisa. Ele demonstra ter integridade. Se ele estava naquela pátria, se ele estava ali, ele precisava ter fidelidade para com quem estava reinando ali. A gente tem que ser fiel para quem está ali. E ele vai ter essa fidelidade e integridade. Quando ele manda avisar o rei, e o rei vai apurar o caso e ver que é verdade, as pessoas foram condenadas. Mas o que ele fez foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Ele fez aquilo, o escrivão do reino, a mando do rei, vai lá e escreve, tal dia aconteceu isso, e esse homem veio aqui e teve essa atitude. Então ele vai ter uma atitude positiva, integridade. Ele demonstra retidão, dignidade, fidelidade a quem estava no poder. O que vai acontecer? Lá na frente isso vai ser bênção. Muitas vezes você faz um bem agora e nem imagina, mas você vai colher. Se você fizer um mal, você vai colher o mal. A gente colhe o que planta. Se você faz um mal para alguém, é lógico que a maldade virá até você. Se você faz o bem, faz o que é reto, faz o que é digno, você está plantando coisa boa. Aqui esse homem plantou o bem. Ele estava ali, ele poderia ignorar, esses homens estão tramando, não é problema meu. Mas ele foi íntegro. A sua atitude era relevante, importante. Se nós queremos crescer, nós precisamos ter integridade. Você vai começar o novo ano, daqui 3 dias. 4 dias. Como é que você vai chegar lá? Você tem que ter um projeto de vida para isso. No ano 2023, eu vou ter uma integridade, uma retidão, uma dignidade maior. Passa esses últimos dias orando e falando, eu quero ter uma vida digna. Eu quero ter uma vida que glorifique ao Senhor e que seja benéfica para o próximo e também para mim. Faça isso, faça um propósito de no próximo ano ter algo melhor para a tua vida. Vai começar o ano, e eu gosto quando vira o ano, porque sempre é uma nova chance. Esse ano não deu algumas coisas certas para você, mas você pode começar de novo. A gente sempre pode começar de novo. Nós temos que entender, irmãos, que nós vivemos num mundo no qual ninguém é perfeito. Bom seria que fosse. Ninguém é perfeito. Ninguém, incluindo nós. O ser humano não é perfeito. Nós, muitas vezes, exigimos a perfeição dos outros, mas ninguém. Nós temos virtudes dadas pelo Espírito Santo, mas na nossa parte carnal, muitas vezes, nos leva a desagradar a Deus. Então, você deve começar o novo ano não fazendo mal, não julgando ninguém, não se levantando contra ninguém, respeitando o contraditório. A gente tem que respeitar o que as outras pessoas pensam de forma diferente, ou a maneira como agem. Começa o novo ano com o coração aberto. Com o coração aberto e fala, eu vou abençoar. Eu vou fazer o que é certo. Isso é integridade, quando a gente entende o outro, entende a necessidade do outro, quando a gente não é duro demais. Tem pessoa que ela é dura, ela tem dificuldade de perdoar, de superar. Não, não tem isso não.
Viva bem com o próximo, abrace o teu próximo. Todas as vezes que vier um pensamento ruim para com alguma pessoa que você conhece, dá uma olhadinha para o espelho e pensa assim: será que você faz só o que é certo o tempo todo? O espelho é terrível, né? A gente olha para o espelho, tem hora que não é nem bom, mas a gente tem que entender o seguinte: nós somos pessoas falíveis. Por isso precisamos entender o próximo e abraçar o próximo. Abrace, ajude. Esse homem foi ajudar o rei e ele vai colher um livramento para todo o seu povo lá na frente. Seja íntimo, comece bem o novo ano. Comece bem. 2023 vai ser bom. Levanta a mão se você concorda. Amém? A grandeza de um servo de Deus. Em segundo lugar, diga assim: depende da sua coragem. Quando saiu o decreto para morrer todo mundo, olha, capítulo 4, versículo 1. Quando soube Mordecai tudo que se havia passado, rasgou as suas vestes, um costume judeu, e se cobriu de pano de saco e de cinza. Saco e cinza eram uma atitude de quebrantamento, demonstrando angústia, e saindo pela cidade, clamou com grande e amargo clamor. Ele saiu ali com roupa de humildade, clamando de uma maneira amarga. Versículo 13. Então lhes disse Mordecai que respondesse a Ester: não imagine que por estares na casa do rei só tu escaparás entre os judeus. Ele tinha pedido à rainha que ajudasse, mas a rainha, no primeiro momento, ficou com medo. Ela vai ficar com medo de perder a vida. E agora ele, de maneira corajosa, ele era conhecido, estava ali na porta do rei, tio da rainha. Ele vai sair ali com um pano de saco, cinza sobre a cabeça. O judeu fazia muito isso num momento difícil. E quando ele sai daquela maneira, ele manda o recado para a rainha não toma providência. Ele fala: você pensa que você vai se livrar? Você também é uma judia e vai morrer. Então ele é corajoso de denunciar o fato para a cidade. Ele é corajoso para cobrar a rainha. Corajoso. Quando ele soube daquilo, ele pensou: vou morrer. Não, ele pensou: eu vou viver. Eu vou enfrentar a situação. Irmãos, nós precisamos ter coragem para enfrentar. Está difícil a vida? Enfrenta. Problema financeiro? Enfrenta. Tem problema na família? Enfrenta o problema. Está um problema? Enfrenta. Nós precisamos, para crescer, ter coragem. Se nós não tivermos coragem, nós não alcançamos. Destemor, ânimo e bravura. Comece o novo ano de maneira corajosa. Comece o novo ano dizendo: eu vou alcançar o melhor de Deus. Comece o novo ano dizendo: eu vou conseguir. Você não passou no vestibular, vai passar. Você não passou naquele concurso, vai passar. Você está procurando um novo emprego, vai conseguir. Mas tenha coragem de correr atrás dos teus sonhos. Seja corajoso, corajosa. Enfrenta o que for preciso, vá à luta. A vitória é de quem entende que pode consegui-la. Ninguém vai conseguir crescer se não tiver coragem, se não lutar. Nós vivemos num mundo que as pessoas lutam menos do que deveria. Lute por aquilo que você acredita. Busque alcançar aquilo que você deseja. O que você tem pedido para Deus? Busca, busca. Vai dar certo, pastor? Vai dar certo. Eu vou crescer? Vai crescer. Eu vou conseguir? Vai conseguir. Amém? Você pode.
Você pode. Não arquiva os teus sonhos, não. Tem gente que coloca o sonho dentro de uma gaveta, tranca a gaveta com chave. Esquece. Quando chegar em casa, você pega a chave e abre a gaveta e pega o sonho de volta. Amém? Acredita. Deus projetou coisas boas para o próximo ano da tua vida. Daqui a pouco nós vamos abençoar o teu ano aqui. Deus projetou. Vai dar certo, amém? Você acredita? Diga, eu acredito. A grandeza de um servo de Deus. Diga assim, depende da sua fé. Olha o versículo 14 do capítulo 4. Porque se de todo te calares, ele falando com a Esther, rainha. Agora, de outra parte, se levantará para os judeus socorro e livramento. Interessante a fé. Ele tinha sobrinha, aquela rainha, ele foi atrás. Mas falou, se você não fizer nada, eu acredito, vai ser levantado socorro e livramento de outra maneira. A gente não depende de uma pessoa ou de outra. Nós dependemos de Deus, a nossa fé tem que estar em Deus. Acredite naquilo que Deus vai fazer. Mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se para a conjuntura como essa é que fosse levada a rainha. Então veja bem. O Mordecai, ele não estava ali confiando na rainha exatamente. Ele foi atrás da rainha porque a rainha era a rainha, podia ajudar. Mas ele pensou, se ela não fizer nada, Deus vai fazer, de alguma maneira. Deus vai fazer. Ele estava escravizado no império pagão, longe da sua pátria, mas ele cria no seu Deus, amém? Deixa eu contar uma coisa para vocês, talvez vocês já soubessem. Esse livro aqui tem 10 capítulos, o último é pequenininho, né? 3 versículos, mas tem 10 capítulos. Quantas vezes aparece a palavra Deus nesse livro? Quem sabe quantas vezes aparece? Nenhuma vez. É interessante esse livro. O livro todo não aparece a palavra Deus. E o livro todo passa uma mensagem clara de Deus. Sem alguém mencionar Deus. Olha aqui, isso aí, ó. Socorro e livramento vai ser levantado. O livro todo, sem eles falar Deus, a gente vê o clamor a Deus, a busca de Deus, a fé em Deus e o resultado que veio de Deus. Esse livro é tremendo. Então Deus, Ele está implícito naquilo que vivemos. Ele está aí com você. Ele está na tua casa. Ele está nos teus negócios. Ele está na faculdade. Ele está lá na escola do primeiro, segundo grau. Ele está com você no trabalho, na rua. Ele está. O nosso Deus, Ele está conosco. Ainda que a gente não o mencione muitas vezes no dia, mas Ele continua conosco. Nós precisamos ter confiança nele. Nós precisamos estar seguros. Convicto como aqui esse homem, ele tinha convicção. Não, vai dar certo. Né? A morte já estava decretada. Já pensou? Se você soubesse que tinha um dia para morrer, ó, tem um dia tal, o povo vai poder matar todos os judeus. O povo não gostava muito de judeus, né? Imagina o judeu da época. E tinha um dia marcado. E esse homem lutando, confiando, ele não perdeu a sua fé. Eu vou dizer uma coisa para você, não perca a sua fé. Você vai começar o novo ano aqui no templo, dia 31, vem para cá. Nós vamos terminar o ano e começar o novo ano aqui. Vem para cá. Mas você vai começar com fé. No que você precisa acreditar? Qual é a tua necessidade para o próximo ano? Acredita. Tenha fé em Deus. Somente Deus pode nos ajudar. Muitas vezes jogamos as fichas em pessoas. Não, confie no Senhor.
A nossa confiança precisa estar no Senhor, Criador dos céus e da terra. É nele que precisamos acreditar, confiar e buscar a bênção. Confia! Mas pastor, está tudo contra mim. Aqui estava mais do que contra, e ele venceu. Ele venceu. Você vai vencer. Levanta a mão e diga: eu vou vencer. Você vai vencer. Acredita! Comece o novo ano animadamente. Comece com alegria. E Deus vai te abençoar. Amém? Vamos terminar a mensagem. A grandeza de um servo de Deus. Diga assim: depende da sua determinação. Lá no capítulo 9, os 2 primeiros versículos. No dia 13 do 10º mês, 12º mês, dia 13, que é o mês de Adar, quando chegou a palavra do rei e a sua ordem para se executar, no dia que os inimigos dos judeus contavam a senhorar-se deles. Veja bem, esse era o dia marcado para morrer. Imagina se você estivesse num país e tinha um dia marcado. O Zé Otávio, coitado, com essa barba já branca, né? A pessoa com o dia marcado para morrer, Zé, é duro, né? Ia ser bom? Olha aí, está animado. Nós precisamos arrumar um casamento para ele antes. O dia estava marcado. Olha o que aconteceu no dia ali, ó. Sucedeu o quê? O contrário. Diga assim: sucedeu o contrário. O mal que estão planejando para você vai acontecer o contrário. Vai se transformar em coisa boa. Amém? Coisa boa. Olha o versículo. Pois os judeus é que se assenhoraram dos que os odiavam. Porque os judeus na sua cidade, em todas as províncias do rei Assuero, se ajuntaram para dar cabo daquele que procurava o mal. E ninguém podia resistir, ninguém podia resistir. Porque o terror que inspirava caiu sobre todos aqueles povos. Olha, velho. Tinha muitíssimo mais inimigos do que judeus. Tinha um dia marcado para morrer. O que aconteceu? Não mataram, não puderam matar. Pelo contrário, os judeus venceram. Venceram porque tinha um homem que soube liderar sem ser o líder, até então, um líder nominado ali. Ele liderou sem ter uma função. Ele vai ter depois. Ele vai se tornar um primeiro-ministro do imperador. Mas até então ele era ninguém. Tio da rainha não significava nada, porque ele era judeu. A turma olhava para ele e via nele um escravo. Um escravo. Então ele tinha tudo para perder, não perdeu. E o povo vai vencer por causa daquele homem. Um homem determinado, nós vamos vencer. Sim, tem gente que é o seguinte, tem um probleminha pequeno, chega em casa e fala, vai dar errado. Tem pessoa que está com uma luta no trabalho e fala, vou perder o emprego. Fala tanto que acaba perdendo mesmo. Vou fazer o concurso, não vou passar. Vou fazer o vestibular, não tem jeito, irmão. Tem pessoa que não ajuda Deus. Deus está querendo abençoar. Não, você tem que acreditar. A situação financeira não está boa, você fala, vai melhorar. No próximo ano eu vou estar melhor. Eu vou ter uma promoção no trabalho. Alguma coisa vai acontecer. Você tem que ser determinado diante do problema, lutar, batalhar. Esse Mardoqueu, ele lutou, ele batalhou, se esforçou, perseverou, ele fez de tudo ali. O que aconteceu? Ele não morreu, o povo não morreu, e ele cresceu, ele se torna, como diz o segundo no reino, o segundo. E tudo ficou escrito ali. E aquele livro, o bem que ele fez foi que o ajudou para chegar aonde ele conseguiu chegar. Ele era o último da fila, ele passou a ser o segundo, não dava para ser o primeiro que tinha o imperador. Ele estava na fila de espera, ele pulou todo mundo da fila e chegou na frente. Para concluir, eu vou dizer uma outra historinha. Aquele Amã, ele detestava o Mardoqueu, detestava. E ele, quando ele fez aquela lei, ele fez uma forca para ele. Preparou uma forca. E a rainha
vai um dia demonstrar ao rei que aquele Amã era ruim. E aquele Amã acaba condenado. E ele vai morrer na forca que ele fez para o Mardoqueu. Mas antes disso, o rei perdeu o sono uma noite, estava lendo no livro das crônicas e encontrou aquela história. Encontrou, olha, alguém, esse homem aqui, ele me livrou, eu não lembrava mais disso. Aí ele perguntou para aquele Amã, o Amã ainda era o primeiro-ministro, o que o rei deve fazer com alguém a quem quer honrar? Ele pensou que era para ele, prepara o melhor cavalo, a melhor charrete da cidade, prepara a roupa do rei, e vai andando, ele vai caminhando, e alguém puxando, e falando, se dobre diante de aquele a quem Deus quer honrar. Mas quem deve fazer isso? Uma pessoa grande no reino. Aí o rei falou, então você vai fazer isso com o Mardoqueu. Já pensou? Ele fez uma forca para o Mardoqueu. Ele teve que carregar um carro, puxar o cavalo e dizer, este é o homem a quem Deus quer honrar. Deus quer te honrar no próximo ano. Deus quer te honrar. Você vai crescer com humildade no coração. Você vai alcançar coisas que ainda não tinha pensado em alcançar. Você vai conseguir. 2023 vai ser excelente para você. Diga amém. Mas fala amém com fé. Amém. Vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Amém? Seja íntegro, seja corajoso, seja crente, seja determinado. Cresça com a bênção do Senhor. Fiquemos de pé.